Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa. Desses pacientes. O maior deles é o do Estado, é o Hospital Correia Picanso, onde o Estado está investindo na reforma e na implantação de uma nova enfermaria com 20 leitos e mais 10 leitos de UTI. Na realidade, a gente só tem 3 formas de transmissão desses vírus, né? Que é de mãe para filho, que no caso do HIV tem um risco de em torno de 25%, mas esse 25% é um risco alto e a gente pode baixá-lo até próximo a zero quando o teste é feito no pré-natal, se institui a medicação, né, cuidados na hora do parto, não amamenta e o bebê toma medicamento por 6 semanas. Então, com isso, se reduz praticamente a zero a chance do bebê se infectar. Através do sangue, então, hoje não se compartilha nenhum instrumento que fure ou corte, então nada que fure ou corte pode ser compartilhado, né? Alicate de unha, lâmina de barbear, navalha, tatuagem, piercing, brincos, nada que fure ou corte, né? Porque isso levaria sangue de uma pessoa para o outro. E a forma mais comum é a transmissão sexual sem camisinha. Por quê? Porque se uma mulher tem o vírus no corpo, mesmo que ela não sinta nada, o molhadinho da vagina, a secreção vaginal que umidifica a vagina tem vírus. E quando o pênis entra ali em contato, esse vírus pode entrar pela glande, a cabeça do pênis, ou pelo canal da urina, a uretra, né? Porque é mucosa. Se o homem é quem tem, o esperma desse homem vai ter vírus. Se esse esperma do homem entra em contato com a vagina de outra pessoa, o ânus ou a boca de outra pessoa, o vírus consegue entrar pela parte vermelha e úmida que é a mucosa. Então, agora, beijo, né, a saliva, o beijo, o abraço, sentar na mesma cadeira, beber água no mesmo copo, nada disso transmite HIV. Entre os heterossexuais, a gente ressalta o aumento do número de casos entre mulheres, principalmente mulheres jovens, né? Que aqui em Pernambuco, de 14 a 19 anos, a gente já tem uma inversão da razão do sexo, ou seja, são 2 mulheres para um homem nos últimos 3 anos. Principalmente a ideia inicial de que AIDS era uma doença de grupos de risco. E se as pessoas não se enquadravam em determinados grupos, como de homossexual masculino, de prostitutas ou de usuários de drogas, não estariam expostos ao vírus. E a gente sabe hoje que qualquer um está vulnerável à infecção pelo HIV. O grande desafio de se enfrentar a epidemia de HIV é que é uma doença que está ligada à sexualidade, ao exercício da sexualidade. E é o que a gente tem de mais difícil de falar, de lidar, de discutir. A gente está sempre, a sociedade como um todo está escamoteando essa discussão. E a gente não vai enfrentar a epidemia de AIDS sem discutir sexualidade. E essa discussão tem que ser dentro de casa, essa discussão tem que ser na escola, principalmente. Então tem que ser muito implementado essa discussão na escola. E dentro das igrejas, dentro da sociedade toda. Então, a gente tem que discutir sexualidade para poder estar enfrentando essa transmissão do vírus HIV e estar enfrentando a epidemia de AIDS. A AIDS extrapola a questão de saúde, né? É uma doença de comportamento, é uma doença que tem a ver com a dinâmica da sociedade. Então, tem a questão dos tabus, dos preconceitos, desse medo de falar de sexo, né, discutir a sexualidade, e aí vem a questão de se esconder das pessoas que fazem parte de determinados grupos, como o homossexual masculino, a travesti, a prostituta. Então,
E isso deixa essas pessoas muito mais vulneráveis à infecção. Fico brincando dizendo que sexta-feira à tarde, no final do expediente, todos nós ficamos um pouco mais vulneráveis, que é quando tem o happy hour, onde se bebe, né? E com isso a gente torna-se mais vulnerável. A epidemia de AIDS tem se interiorizado, tem sofrido um processo de heterossexualização e tem sofrido um processo de pauperização. Então, lógico que ainda os grandes centros têm um maior número de casos, mas nós temos praticamente casos na grande maioria dos municípios brasileiros, e aqui em Pernambuco praticamente quase em todos os municípios tem pelo menos um caso de AIDS. A heterossexualização também é bem palpável, apesar do risco ainda estar concentrado em grupos mais vulneráveis, né, fazendo com que a epidemia seja concentrada no país e aqui em Pernambuco também. Mas há um avanço entre os heterossexuais. Quando um casal é sabidamente soro discordante, né, ou soro diferente, tem que usar a camisinha, e a não ser que se pretende uma gravidez. Teria que planejar uma gravidez, mas tem que usar a camisinha mesmo que fossem os dois portadores do vírus, para não haver a superinfecção ou não ter transmissão de um vírus já resistente de uma pessoa para outra. Mas se são soros diferentes, tem que usar a camisinha, e aí, se pretende uma gravidez, tem que procurar um serviço especializado onde a pessoa que tem o vírus está acompanhado, para ser orientado como fazer essa retirada e como planejar e acontecer essa gravidez com o menor risco possível de transmissão de um para o outro. Na realidade, o teste não protege a gente de nada. O teste só diz se a gente pegou ou não pegou cada um desses vírus, né? E ainda tem a questão da janela imunológica, que tem que ser discutida, por isso que a gente advoga tanto esse aconselhamento, que é essa conversa antes do teste e uma conversa após o teste, para que a gente entenda exatamente o que é que está acontecendo, né? A pessoa que está fazendo o teste também, e a gente possa trabalhar as vulnerabilidades daquela pessoa que fez o teste. Se expôs de alguma maneira, o ideal é fazer um teste que está bastante acessível, como eu disse, nas unidades básicas de saúde, nos CTAs. Nós temos já 28 CTAs funcionando no estado, são equipamentos municipais.